já tá no ponto, já tá conectado conosco para trazer as quentes do Galo. Amanhã tem clássico do nosso futebol lá no Gigante da Beira Rio. Boa tarde, seu Abras. Um abraço, boa tarde. 1h28, engraçado. Vimos o Cruzeiro já abrindo estas rodadas do Campeonato Brasileiro, Série B, Série A, enfim. Eu ontem me causou uma curiosidade, a Rádio Super, estava registrando o Flávio Rodrigues de Souza para apitar este Atlético e Internacional. Engraçado. Aí eu tava curtindo a bola ontem, como sempre, fico aí acompanhando para ver se fico um pouco bem informado. Tava vendo Bahia e Náutico ontem à noite. Eis que surpresa, porque eu até acompanho a carreira dele já. Ele começou apitando um clássico em São Paulo, criticar e tal, mas hoje ele tá bem, tá apitando tudo quanto é jogo por aí. O Flávio Rodrigues de Souza, veja bem, ele apita o Atlético amanhã em Porto Alegre. E ele apitou ontem Bahia e Náutico. Esse cara vai apitar o Atlético amanhã. Apitou ontem Bahia e Náutico. Só os assistentes que vão mudar, né, seu Abras? Mas é o mesmo árbitro do jogo. E é estranho, né? Porque é um intervalo muito curto para que o árbitro descanse entre um jogo e o outro, né? Por isso que eu registrei esse fato, que ele apita Atlético e Internacional em Porto Alegre. E ele apitou ontem Bahia e Náutico. Apita um jogo na Bahia numa sexta-feira, hoje ele fica por conta de viagem para apitar amanhã em Porto Alegre, Atlético e Internacional. Muito bem, são coisas que a gente repara, fica olhando, observando. Esta é a situação de arbitragem. O Atlético viaja às 3h da tarde. Voo fretado às 3h. Porto Alegre, 1h45, vai chegar tranquilo. E veja bem, deixa eu abrir aqui outra vez, porque o pessoal do Galo vai curtir aí, vai pro hotel, aí fica naquela, por exemplo, não dá pra ver todo o jogo, porque tem 4 jogos importantes de briga direta aí com o Galo, né? Às 4h30 tem o Ceará recebendo o Palmeiras. Que jogo, hein? Ceará recebendo o Palmeiras. Ceará e Palmeiras, às 4h30. Aí não vai dar porque tá naquele translado saindo do aeroporto, Salgado Filho, em Porto Alegre, indo pro hotel. Aí, depois tem o Goiás, não interessa tanto, mas tem o Corinthians, 7h da noite, Corinthians e Botafogo. Olha o Corinthians aí que vem de derrota. E olha o Botafogo que fez uma vitória. Jogou bem com o Atlético Paranaense. Esse jogo às 7. Vai curtir. O pessoal do cara vai curtir no hotel. E depois, pra fechar a noite, tem o Flamengo, que joga hoje no Maracanã contra o Atlético Goianiense. Que coisa. E amanhã tem um Atlético. Um jogo às 4h da tarde. O Atlético só não leva o Rubens, jogador que não treinou, foi liberado na estreia do Cuca, porque tem o nascimento. Não sei se nasceu ontem, pode nascer, lá em Governador Valadares. Ele vai acompanhar o nascimento da filha. Muito bem, dito isso, houve o treinamento. E o time do Atlético para jogar amanhã. Uma coisa certa, ele deu uma entrevista, está entusiasmado. Você conduz a entrevista dele, Hulk, né? Que está em busca de gols e no reencontro com o técnico Cuca, né? Exatamente, seu Abras, o atacante Hulk que concedeu entrevista na cidade do Galo, e na primeira sonora que a gente vai escutar aqui, ele falou das próximas partidas, da sequência importante contra o Internacional e o Palmeiras pela Libertadores. Vamos ouvir. Claro, a expectativa é muito grande para esse jogo da Libertadores, né? Mas lembrando que no meio do caminho temos um jogo muito importante pelo Brasileiro, fora de casa, já iniciando a segunda volta do Campeonato Brasileiro, campeonato tão importante, onde a gente perdeu muitos pontos, né, que não deveríamos ter perdido, e agora vai ter que correr muito mais, ter que trabalhar muito mais para tentar recuperar o que foi perdido, né. Foi uma semana boa, que tivemos uma semana de trabalho, né, com a chegada do professor Cuca, onde já conhece muito bem o plantel, conseguiu fazer um ótimo trabalho durante essa semana para que a gente pudesse recuperar algumas coisas que não estava acontecendo, né, no nosso jogo,
né? Até a própria comissão do Cuca chegou e elogiou a nossa condição física, né? Disse que os jogadores estão muito bem fisicamente, está faltando mesmo essa confiança, né? E o fato de a gente saber que pode dar muito mais, que pode confiar muito mais, na verdade, porque às vezes quando o resultado não vem, a gente acaba por não confiar um pouco, na verdade por desconfiar um pouco do que você é capaz. Eu, por exemplo, eu sei que eu posso definir muito melhor as jogadas, e pelo fato de os resultados não estar acontecendo, a gente acaba se cobrando e demais, isso acaba atrapalhando. Então o professor Cuca conversou bastante com a gente essa semana, colocou em prática algumas coisas que a gente estava precisando trabalhar para que a gente possa já iniciar agora esse segundo turno do Brasileiro focado em recuperar todos os pontos e chegar na máxima força para o jogo também contra o Palmeiras da Libertadores. O Hulk também falou, né, sobre esse desempenho recente dele, que ele até já comentou um pouquinho nessa primeira resposta, e ele também reclamou da imprensa, sobre a ênfase da imprensa em seu jejum de gols. Eu sou um cara que eu particularmente não gosto muito de falar da minha pessoa, né, principalmente quando é para falar de números positivos. Eu gosto mais quando as pessoas me elogiam, que isso me dá motivo de trabalhar ainda mais e manter. Mas quando você fala em mau rendimento, eu acho que eu vou discordar um pouco, né. Estava até conversando com minha assessoria esses dias aí, e falou, poxa, saiu agora uma nota que o Hulk está em jejum de gol, isso e aquilo, acho que são 4 jogos, se não me engano, 5 jogos sem fazer gols, acho que é. E ele falou assim, poxa, hoje teus números estão muito mais altos que o ano passado. Se a gente for puxar de 2004 para cá, tu tem 400 e tantos gols, eu não lembro tanto, 420 e algumas coisas, por assim. Se a gente for dividir por 18 anos, acho que são 18 anos, isso eu tenho que ver os números exatos para não estar falando besteira, vai dar uma média de acho que 23 a 25 gols por ano. Então, se a gente arredondar esses números e multiplicar ele, dividir durante meus anos de profissional, vão dar quase 25 gols por ano. Acho que é um número alto, né, para um jogador que joga tantos anos, né? Então, o número não é baixo. É claro que eu não estou apresentando o meu melhor futebol, não só eu, mas o coletivo em si, né? Porque se o Hulk tivesse mal e o coletivo todo tivesse bem, a gente estaria muito bem hoje. Se um jogador está mal e os outros 10 que fazem parte dos 11 iniciais estiverem bem, os 10 conseguem suprir a necessidade de um que não está bem. Mas se analisando bem assim, o que está acontecendo no nosso clube hoje, no Atlético hoje, é um pouco de sorte, é um pouco de a gente costuma falar desde o início da entrevista, de confiança mais, de eu confiar que meu companheiro, ele vai errar, então eu tenho que acreditar que ele vai errar, então eu já vou cobrir ele. Eu vou acreditar que ele vai driblar e vai cruzar, eu já vou chegar na área. Então acho que falta essa confiança da gente, que a gente tinha, que jogava de olhos fechados, né, no ano passado e início dessa temporada. O que acontece é natural quando não se ganha 2, 3 jogos, e eu tenho certeza que não só o Hulk está se preocupando em melhorar seu rendimento, mas como todos os jogadores do Galo também, para que o nosso coletivo se torne muito forte. E por fim, Abras e ouvintes, o Hulk falou sobre aqueles boatos de que alguns líderes do elenco ligaram para o Cuca para tentar convencer o treinador a retomar o trabalho no Galo. O Hulk comentou o seguinte, vamos ouvir. Não sei se ligaram, eu não liguei, particularmente não liguei, mas se tivesse um pedido da diretoria do presidente para eu ligar, com certeza eu ligaria, até porque eu estou aqui para cumprir ordens, entendeu? Não vejo problema nenhum. O Cuca é um cara que tem sua história, uma linda história com o Clube Atlético Mineiro. Eu tenho certeza que vem querendo dar continuidade nessa história, assim também como eu quero dar continuidade na minha história aqui, quero continuar ganhando, quero continuar somando, entendeu? Como eu te falei, eu não sei se teve essa ligação, né? Eu particularmente eu não liguei, mas claro que ligaria sem problema nenhum, entendeu? Que é um cara que merece muito respeito pela história que tem aqui no clube, e é um cara que conhece, assim, se você for olhar assim, qualquer pessoa no futebol hoje, para um momento que a gente está vivendo, falta um pouco tempo para acabar a temporada e vamos disputar os 2 títulos mais importantes, que é o Brasileiro e a Libertadores. Claro que o Brasileiro está muito difícil, mas não é impossível de a gente conseguir chegar ainda na ponta.
e ter essa experiência do Cuca na Libertadores, um cara que sempre está chegando nas finais, né? Com certeza é um nome que vem para agregar muito, até porque conhece muito bem todos os atletas que estão aqui, acho que 5, meia dúzia só que são novos, mas ele já está conhecendo já durante essa semana de trabalho, e o que a gente deseja é toda a sorte do mundo, se coloca à disposição para dar o nosso melhor, para poder ajudar, para que, se Deus quiser, no final do ano a gente consiga comemorar aí pelo menos 1 ou 2 títulos, né? Se for da bênção de Deus. Engraçado, você vê que uma entrevista já com diferente, né? O Hulk, né? Você vê, você sente já a animação diferente, a mudança de treinador, o retorno de Cuca, né? E ele foi muito claro, se me pedisse para eu ligava, mas não liguei não, mas a gente sabe que ligou. O Vitor foi um deles, que hoje é gerente de futebol, teve mais 2, 3, o Hever também, essa coisa toda, mas isso é assunto lá, em termos de Atlético, a verdade é que ele já está aqui. Muito bem, esta é a situação de momento do Atlético embarcando, a lista não foi anunciada, e o que você pode dizer do time do Atlético? Eu te confesso que eu espero, amanhã o jogo é às 4 horas da tarde, no Beira, o gigante da Beira-Rio, contra o Internacional, às 3 horas, o Cuca vai anunciar o time. Eu posso dizer o seguinte, eu vou tentar arriscar uma situação. Aliás, por arriscar uma situação, eu quero dizer o seguinte, o Cuca está levando pela primeira vez, ele está vendo, ele conhece de sobra o Pavão, conhece de sobra o nosso Pedrinho, né, que ele conhece de sobra, o Allan Kardec, essa coisa toda. E também o nosso grande zagueiro, o Gemerson, que acompanha a delegação. Eu vou só dizer o seguinte, eu acho que ele tem uma preferência pelo Natan. O Igor tem sido titular. O Natan voltaria, foi um jogador indicado por ele no ano passado, e que está aqui, foi campeão com ele. O Nacho pode ser poupado? O Nacho pode ser poupado? Eu prefiro aguardar. De qualquer maneira, o Gary embarca às 3, levando todo mundo, só não leva o Rubens, que está em Governador Valadares vendo o nascimento do filho. E um detalhe, hein? O Vargas foi alto astral com ele no ano passado. Um abraço, vamos sentir o drama. Tá certo, seu Abras. Lembrando, amanhã, 3 da tarde, abertura do nosso show de esporte da Super, pra bola que rola às 4 pra Inter e Atlético. E o filho do Rubens já nasceu, é o Arthur. Seja bem-vindo ao mundo, Arthur. O Rubens postou foto há pouco lá no Instagram dele, Rubens Dias 01. Parabéns ao atleta do Galo, mais novo papai do pedaço. Que venha com saúde aí o Arthur, filho do Rubens, jogador do Galo.